Bom dia, irmãos. Hoje, quarta-feira, vamos para mais um devocional em família. O texto bíblico que a gente vai ler hoje está em Ruth, no capítulo 1 e no capítulo 2. Diz assim o texto bíblico no versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. E o capítulo 2, versículo 20, diz assim: E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. A história de Noemi é muito interessante. A gente pode tirar várias conclusões, várias aplicações dessa história. Eu queria refletir em três. A primeira delas é quanto à declaração de Noemi, em que ela diz categoricamente: quem está trazendo ela de volta a Israel é Deus. O Senhor me trouxe de volta. Se por um lado ela, seu marido, decidiram ir para Moabe por circunstâncias diversas, na verdade foi uma adversidade, houve uma fome, por conta de uma seca naquela região de Israel, onde ela morava, ali em Belém, e ela então resolve, com sua família, ir para a região de Moabe para ganhar a vida lá. E lá então acontece uma tragédia, morre seu marido e morre seus 2 filhos em seguida, em sequência, e ela então vive de forma desamparada naquela região, numa região estranha. Mas o fato é que ela reconhece que quem a traz de volta é Deus. E mesmo que numa condição pior, numa condição de desalento. É muito interessante que isso para ela era vergonhoso. Ela ter que voltar para aquela região e voltar naquela condição, era uma situação de humilhação e de vergonha. Narra o texto que as mulheres da cidade, talvez amigas do passado, vendo ela, nem acreditaram que ela era ela, pela condição na qual ela tinha regressado. Então, o que fica para nós é que, mesmo em circunstâncias difíceis ou em situações dessas, a gente percebe que Noemi teve a sensibilidade de que ela voltou para trás, mesmo que aquilo lhe custaria algo na sua própria identidade ou algo no seu orgulho. Ela reconheceu ali que Deus estava trazendo ela de volta e ela precisava voltar. Então ela volta para sua terra, ainda que numa situação de humilhação. Então a gente aprende com Noemi a não negociar com a vontade de Deus, a não transigir com os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente precisa, independente das circunstâncias ou das condições, fazer como ela, sabendo que se Deus está nos chamando de volta, que a gente deve voltar. Se Deus está mandando a gente ir para algum lugar, que nós possamos ir. A segunda lição que a gente vê com Noemi é que Noemi, ela, como dizem no popular, ela não doura a pílula. Ela não fica fazendo cena ou tenta contar uma história a respeito das circunstâncias pelas quais ela está vivendo, pela a situação em que ela se encontra. Ela claramente diz o seguinte: olha, o Todo-Poderoso se mostrou desfavorável a mim. Ele me trouxe
algumas angústias, aflições e sofrimentos, né, como diz em outra versão. Então ela sabe que os males, eles foram, de alguma forma, produzidos por Deus na sua vida. O que que isso quer dizer? Um tema que é recorrente na palavra de Deus, que tanto o bem quanto o mal, eles vêm do Senhor. Jó 2:10, Jó diz que a sua esposa, né, vendo Jó naquele estado, ela sugere a Jó que amaldiçoe a Deus e que se mate. Jó diz então para ela assim, olha, por acaso a gente vai saber receber o bem de Deus, mas não vai saber receber o mal? Esse tema do bem e do mal procedentes de Deus, mesmo na vida dos justos, ele é recorrente na Bíblia. E é interessante que no caso de Jó, quem é o portador desses males, em primeira análise, quem está realizando esses males é o próprio diabo. Mas em última análise, Jó sabe que tanto o bem quanto o mal provém do Senhor. Isso é reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer que a nossa vida está nas mãos de Deus. José reconheceu isso no Egito. Quando ele reencontra com seus irmãos no Egito, depois de ter sido vendido, depois de ter sido preso, depois de ter sido acusado injustamente, tantas coisas aconteceram na vida de José, ele reconhece que o mal que os irmãos dele intentaram contra ele, Deus no final reverteu aquilo em bênção, em proteção para os próprios irmãos de José. Portanto, ainda que a gente não conheça ou entenda os resultados, a gente precisa reconhecer e continuar glorificando a Deus, mesmo quando males nos ocorrem. Então, o que a palavra de Deus vai dizer para a gente nesse tema recorrente do bem e do mal é que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, não só um Deus soberano sobre todas as coisas, mas um Deus bondoso e gracioso, especialmente para aqueles que se refugiam nele. A Bíblia está recheada de textos nesse sentido. E eu queria ler com você o Salmo 34. O final do Salmo 34, os últimos 3 versículos dizem assim. O versículo 17 a 19 diz assim: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Esse texto é muito rico e ele é um exemplo daquilo que a palavra de Deus está recheada em dizer. Que mesmo que o justo passe, e o texto está dizendo, afirmando na verdade, olha, o justo passa por muitas tribulações. Isso é parte da vida, mas o Senhor está perto dele. O Senhor o livra. Então, o que a palavra de Deus traz como proposta para nós é entendermos que as adversidades, ainda que venham, nós temos em Deus o nosso refúgio, a nossa confiança, a nossa fortaleza. Ele é, para nós, uma torre forte. Como diz no Salmo 37, no versículo 39, diz assim: Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a fortaleza daqueles que se refugiam nele no tempo da adversidade, no tempo da angústia. Então, a palavra de Deus, ela traz essa tensão que o John Piper chama de tensão agridoce da palavra de Deus, que mesmo em meio à tribulação, ao sofrimento do justo, ele encontra no Senhor refúgio, amparo e abrigo. Então Deus se revela um Deus protetor quando, no momento da aflição, no momento da angústia, o justo clama por ele, clama por socorro. Então, há uma doce verdade na palavra de Deus em meio a situações que são situações de desterro, de temor e de angústia na vida do cristão. E é interessante a gente observar
no texto que nós lemos, o terceiro ponto que Noemi ela ressalta é que Deus é Deus bondoso e compassivo, tanto para vivos quanto para mortos. Isso está lá no capítulo 2 que nós lemos. Noemi então reconhece a bondade de Deus e os propósitos eternos de Deus, tanto para vivos quanto para mortos. Em Romanos capítulo 8, no versículo 28 em diante, Paulo fala a respeito desses propósitos de Deus para a nossa vida. Eu queria ler esse texto também com você. Diz a palavra de Deus assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Paulo está claro na sua cabeça, na sua mente, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, que o fim e o propósito de Deus para conosco é o nosso bem. No final das contas, o que Deus quer, mesmo em meio às tribulações, às situações difíceis da vida, é produzir o bem em nós. E esse bem não é um bem-estar, simplesmente. Não é um bem temporal para as circunstâncias, mas é um bem eterno. Você precisa entender na palavra de Deus qual é o bem que Deus quer trazer para nós no plano eterno dele para a nossa vida. E é muito interessante que Paulo, nesse mesmo texto, ele vai dizer sobre essa questão da tribulação. No versículo 33 em diante, ele vai dizer assim, 35, perdão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que em todas essas coisas, que coisas? As que ele relaciona em cima no versículo 35, que são as tribulações, as angústias, as perseguições, a fome ou a nudez, ou o perigo de qualquer coisa, mesmo de um vírus, ou a espada, que nada disso pode nos separar do amor de Cristo, ele está convicto disso, e que mesmo em meio a essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quer você pegue coronavírus, quer você não pegue, quer você perca seu emprego ou você não perca, quer você passe alguma situação difícil na sua vida ou não, você precisa continuar entendendo e crendo, meu irmão, que mesmo em meio a essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença no modo da gente viver. Isso fez toda a diferença para a igreja primitiva do primeiro século, que viveu por uma situação que nós nem imaginamos, nem podemos imaginar de como foi difícil viver naquela época com Jesus. Como talvez na época do grande avivamento missionário, onde muitos e muitos missionários, muitas pessoas como eu e você, deram a sua vida pelo Evangelho, entendendo que mesmo passando por situações de perigo, de angústia, de espada, de restrição ou de escassez, em todas essas coisas, elas eram e são mais que vencedoras em Cristo. Então, esse é o nosso desafio, viver uma vida de fato, independente das circunstâncias, crendo que nós somos em Cristo Jesus, e nessas coisas, mais que vencedores. Que você tenha uma boa quarta-feira, que Deus abençoe você, e que a esperança da glória seja algo vivo no seu coração, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.